Graças a Deus. Que o Senhor seja com vocês, para todos aqueles que estão neste dia me vendo e ouvindo, e que sejam abençoados. E eu quero ler uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e eu quero ler o versículo 22 e o versículo 23. É uma palavra bem conhecida, porque está no contexto da palavra do rico e Lázaro. E diz assim, até eu vou começar no 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele do rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, é o caso do rico, ergueu os olhos, olhando, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Meus irmãos, é uma palavra tão poderosa. Este homem chamado Lázaro, ele vivia às portas ou no portão daquele homem que era considerado rico, e de repente ele não gostava muito, né? Não podia botar para fora que ele estava na via pública, mas um mendigo no seu portão, e esse rico não se preocupava. Mas aconteceu uma coisa. Um dia, esse rico olhou e não viu mais Lázaro ali. Estava morto. De repente ele até encaminhou, que para ele era uma coisa boa, tirar ele dali, levar para uma vala ou qualquer coisa. Mas o Lázaro foi morto, morreu. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, meus irmãos. No Velho Testamento, o seio de Abraão para o povo judeu é o que nós chamamos de paraíso, um lugar de descanso, de paz. E depois, dias depois, não sabemos, o rico também morreu. Mas não diz que ele foi levado pelos anjos, ele foi sepultado. É claro que o Lázaro também, eu não sei nem se ele foi sepultado, se botaram numa vala qualquer. Mas ele foi sepultado. Esse rico deve ter recebido as honras fúnebres numa qualidade. De repente teve carpideiras que chorou. Alguém para dar discurso falando que era um grande benemérito. É por aí afora. Mas no outro lado da vida, meus irmãos, é o que nós vamos ver, é que nós queremos comentar nesta lição. Então, Lázaro, andrajoso, cheio de chagas, morreu. E os anjos já estavam, vamos dizer assim, esperando para levar para os céus o seio de Abraão. E ficou lá. E de repente, dias depois, não sabemos, o rico morreu. Mas ele não foi para o seio de Abraão. Foi sepultado. E aí entra o problema dessa mensagem. E ele, estando no Hades, o Hades era o mundo invisível dos mortos. Para o judeu era chamado Sheol. Esse Hades é de origem e cultura grega. O Hades, na cultura grega, era o mundo invisível dos mortos. Todos que morriam, os mortos, iam para o Hades. E o rico foi para o Hades. E diz a palavra que ergueu os olhos, estando em tormento.
Vamos analisar uma coisa, meus irmãos. Aqui é uma história, um ensinamento. O texto diz que é uma parábola, e alguns discordam porque dentro da literatura, parábola não pode ter nome de pessoa, e nessa história tem o nome do homem que é Lázaro. Mas vamos deixar essa parte de lado. Ele ergueu os olhos, isso é palavra de Jesus. Jesus dando uma lição agora, está instruindo aqueles que viessem ouvir e ler. E ele viu ao longe, diz a palavra, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí ele ficou atormentado mais ainda. E ele pediu: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo e refresque a minha língua, a minha boca, eu estou atormentado. E ele ficou atormentado. Não é que quem está lá no inferno não tem contato e está falando com Abraão, alguém. Não, aqui é só uma história explicativa. Eu quero focalizar que o meu pensamento dessa leitura de hoje não é entrar na história desta parábola, mas levar até você, meu irmão, minha irmã, que a morte do crente é preciosa. Algumas filosofias religiosas, até determinadas igrejas, que eu não vou citar o nome, porque aqui não é para combater igreja nenhuma, é pregar o evangelho. Não aceito que o homem, depois de morrer, ainda está vivo. O corpo vai para a sepultura, a matéria, o pó, mas a alma, o espírito, vai para a eternidade com Deus. E foi o que aconteceu com Lázaro. O que aconteceu agora com o rico, o corpo ficou lá, num sepulcro muito bonito, bem trabalhado, mas a sua alma, o seu espírito, que o espírito é interligado com a alma e não se separam nunca. E ele estava em tormento. E Lázaro disputando a bênção. Meu irmão, minha irmã, eu sei que vocês já leram bastante isso, mas eu estou trazendo uma recordação. Vale a pena ser crente. Vale a pena ter essa esperança. Você que serve a Jesus, fique com alegria. Não vou dizer que você deve desejar a morte, não. A nossa vida está nas mãos de Deus. O dia da morte compete a Deus, não a nós. Mas sabe uma coisa? Uma esperança radiosa e gloriosa entre tantas esperanças que o cristão tem. Ao partir na eternidade, ele estará no lugar de bênção, que nós agora chamamos paraíso, mas o paraíso ainda é o final. Ali é um lugar intermediário, enquanto não tem a ressurreição total, enquanto Jesus não vem, não tem a vinda dele. Então, você não vai ficar morto na terra, está lá só o seu corpo, mas seu espírito e sua alma vão para a eternidade. É isso que a palavra diz, porque Jesus disse também, olha, Deus não é Deus de mortos, para ele vive todo. Aleluia. Está lá em Mateus, quando ele está respondendo para o estado seu, para ele vivem todos, porque Deus é Deus de vivo. Então, um dia, você, eu, nós desceremos a sepultura, mas o que vai descer a sepultura é só esse corpo. A minha alma, o espírito, serão levadas. Será que levada por anjo? Não sabemos, mas é bem provável, para um lugar de bênção, aguardando. E não é lugar de morte, é lugar de vivos. Que coisa gloriosa. Vale a pena ser crente, meus irmãos. Isso é uma esperança que o mundo não tem, não aceita, não entende. Mas você foi lavado, você foi redimido, você foi santificado. Você recebeu o Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Você é uma bênção. Vamos orar?
Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todo o teu servo, a tua serva, que estão me vendo e ouvindo, e alegra eles na esperança que um dia estaremos na eternidade, aguardando a tua volta poderosa. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.